pessoal, tudo bem? Sou o professor Davidson, em mais um encontro aqui da nossa Escola.Rio. Bem, eu sou professor de matemática e aqui da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e trabalho atualmente na Escola Municipal Alberto José Sampaio. Então, antes de eu começar, eu queria dar as boas-vindas a todos e torço para que todos nesse momento estejam muito bem, tá legal? Torço ainda para que essa nossa conversa possa ajudar vocês aí no estudo dessa matéria tão importante, tão grandiosa, que é a nossa querida matemática. Bom, o assunto de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês, é sobre função, tá legal? Que é um assunto muito importante dentro da matemática, com muitas aplicações e que está, pessoal, de verdade, muito ligado ao nosso dia a dia. Tá? Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente usa função quase o tempo inteiro. Tá legal? Então a minha ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o que é uma função, falar um pouco sobre a ideia de uma função, o conceito, para que de repente isso fique claro na nossa mente. Realmente esse comecinho pode parecer até simples, assim, bobo, mas é de extrema importância. E isso é o que vai ajudar a gente na solidificação dos conteúdos que vocês vão ver ainda mais à frente. Tá legal? É claro que a gente não vai ver tudo que se fala de função hoje. Então, pelo contrário, eu quero que a gente veja uma introdução, bem comecinho mesmo desse assunto, para que depois vocês tenham liberdade e tenham autonomia e conhecimento, claro, para irem se aprofundando nos assuntos, tá legal? Então, a minha ideia hoje é a gente trabalhar a noção inicial, já vou falar mais ou menos para vocês qual é essa noção, e vou falar também como é que isso está ligado ao nosso dia a dia, tá? Como é que a gente vê e mexe em função quase o tempo todo e muitas vezes até sem a gente saber, tá bom? Então, uma ideia hoje é a gente falar desse iniciozinho, depois eu vou mostrar umas outras formas de como, na verdade, a gente pode demonstrar e pode escrever ou pode analisar uma função, tá certo? E aí, com o desenrolar da aula, a gente vai aprendendo algumas coisinhas e aí torço para que ao final vocês já tenham aí autonomia para poder seguir em frente, já tenham um conhecimento básico para vocês poderem se aprofundar nos diversos tipos de funções que existem e que vocês ainda vão ver no decorrer do estudo de vocês, tá legal? Bom, vamos começar então, como eu já disse, professor Davidson, e vamos falar hoje sobre função. Bom, vamos para a primeira parte que fala um pouquinho sobre a ideia da função, o conceito do que é uma função. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa ideia de função. Então, nesse momento, eu quero que daqui a alguns instantes vocês possam sair desse pedaço da aula tendo uma ideia. Uma função é quando isso ocorre. E que você consiga, meu amigo, fazer essa análise, essa ligação entre as coisas do seu dia a dia e o conceito matemático. Ou seja, que você consiga perceber. Então naquela situação minha no mercado tinha uma função aí. Sim, essa é a minha ideia. Ou então, então no trabalho tinha uma função envolvida. Perfeito, pessoal. Essa é a ideia da matemática. Quase tudo na nossa vida envolve matemática. E o que é interessante é quando você consegue perceber que tem uma matemática ali nesse seu dia a dia. Tá legal? Então hoje, falando de função, eu vou tentar fazer um pouquinho isso, tá certo? Bom, a gente tem uma função quando nós temos dois valores associados um ao outro, tá legal? E que o valor de um depende literalmente do valor do outro. Quando isso acontece, ali a gente tem uma função envolvida, tá legal? E tem exemplos simples quanto a isso, tá legal? Por exemplo, se você vai na feira, você vai ao mercado, e aí você compra ali, você vai comprar maçã, você vai comprar frutas lá. Se você comprar 1 quilo de maçãs, você vai pagar um determinado valor. Se você comprar 2, você vai pagar um outro valor. Se comprar meio quilo, um outro valor. Ou seja, o valor que você vai pagar no total de maçãs que você comprou, e aí, claro, maçã, laranja, tomate, banana, isso seria a mesma coisa, né? Então, o valor que você vai pagar no total de maçãs que você comprou depende da quantidade de maçã que você compra. Se você comprar uma maçã, literalmente, pegar uma maçã e for lá e comprar uma maçã, você vai pesar aquela maçã e vai pagar. Você vai pagar um determinado valor. Mas se você comprar 5 maçãs, o valor que você vai pagar vai ser diferente, não vai ser aquele mesmo valor. Ou seja, o valor que você paga depende da quantidade de maçãs que você está comprando. Aí a gente já tem uma função. Bem, então, a gente pode dizer que o valor pago nas maçãs é função da quantidade de maçãs que você compra. Aí você tem uma função embutida aí.
Ah, mas e aquele negócio do X ou do Y que eu já vi uma vez? Calma, a gente vai chegar lá. Uma coisa de cada vez. Eu quero que você entenda a ideia. Então, pensou, dois valores em que um dependa diretamente do outro, então você já está falando ali de função. Já tem uma função implícita escondida naquela história ali. E aí você pode perguntar, ah, então minha nota na escola, minha nota é a função de alguma coisa? É. Sua nota na prova é função da quantidade de acertos. Então, quanto mais questões você acertar, maior será a sua nota, ou de acordo com o que for feita a avaliação. Tá? Existem algumas exceções a isso aí, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes agora. Mas, claro, a sua nota depende da quantidade de questões que você acerta numa avaliação. Tudo bem? Bom, em matemática, a gente usa a palavra função no lugar da palavra depende. Então, o que acontece? Lembra que eu falei? O preço das maçãs depende da quantidade de maçãs que você compra. Matematicamente falando, ao invés de eu usar a palavra depende, eu usaria a palavra função. Ou seja, o valor que você paga nas maçãs é função da quantidade de maçãs que você compra. Tudo bem? Então, a gente tem uma função aí escondida, implícita. E é claro, isso tem vários outros exemplos do dia a dia que a gente envolve funções, tá certo? A minha ideia hoje é tentar que a gente enxergue alguns desses exemplos, tá legal? Bom, vamos lá. A nota da prova depende do número de acertos nessa prova. O exemplo que eu tinha acabado de dar, né? Então, nesse caso, dizemos que a nota é função do número de acertos, tudo bem? Um outro exemplo, se a gente, quando vamos à padaria e compramos ali pão, o valor a ser pago é função da quantidade de pães que nós compramos. Se a gente comprar um pão, você vai pagar um valor. Se você comprar 2, 3, 4, 5 pães, você vai pagar um outro valor. Ou seja, o valor que você paga em cada pãozinho depende da quantidade de maçãs, de pães, desculpa, que você comprou. Tá legal? Bom, vamos a um outro exemplo aqui, onde a gente vai ver alguns outros números, né? Então vamos lá. Em uma padaria, cada pão francês, desculpe, custa 40 centavos. Popular pãozinho. Nesse caso, quanto pagará uma pessoa que comprar 4 pães? Vamos lá. Se cada pão custa 40 centavos e uma pessoa comprar 4 pães, então ela vai pagar 4 vezes 40 centavos, 4 pães de 40 centavos, né? Então essa pessoa vai pagar 1,60. Bom, isso tem a ver com o que a gente está falando? Claro que tem. Porque se a pessoa comprar 5 pães, ela não vai pagar 1,60. Esse preço vai mudar. O preço depende diretamente da quantidade de pães que ela compra. Vejamos, se essa pessoa comprar 6 pães, vamos lá, quanto será que ela vai pagar? Da mesma forma que a anterior, 6 vezes 40 centavos. Então, essa pessoa pagará R$ 2,40. Pô, mas e se ela comprar 10 pães? É fácil, né, gente? 10 vezes 40 centavos, e em molezinha você vai achar R$ 4,00, beleza? Então, tá aí um simples exemplo, que a gente passa por isso no nosso dia a dia. Toda hora a gente vai na padaria comprar alguma coisa, e a gente tem ali uma função matemática embutida nessa situação, tá certo? Vamos continuar, gente? Vamos ver mais um outro exemplo. Bom, vamos lá. Em um posto de combustível, o litro da gasolina era vendido por R$ 4,50. Muito bem. Então, a gente já sabe aqui. Primeiro, antes de eu terminar de ler, eu posso dizer que tem uma função embutida aí, claro, porque se o cara abastecer 1 litro apenas, dificilmente alguém faz isso, mas se o cara botar 1 litro, ele vai pagar R$ 4,50. Pois se ele botar 2, ele vai pagar 9. Se ele botar 10 litros, R$ 45,00. Ou seja, o valor pago depende da quantidade de combustível que o proprietário do carro coloca nesse tanque. Legal? Bom, vamos ler agora o resto da questão. Se o carro tem um tanque, que é onde bota o combustível, tá legal? Com capacidade para 40 litros de gasolina, quanto o motorista deveria pagar, então, para encher completamente esse tanque? Então, suponha que o tanque está vazio, o cara vai chegar ali e vai encher o tanque inteiro. Então, ele vai botar os 40 litros. Se cada 1 litro é R$ 4,50, se a gente seguir o raciocínio parecido com o raciocínio do exemplo anterior, basta a gente fazer uma continha aqui. 40 vezes 4,50. Tá legal? Sendo assim, para encher completamente esse tanque, será pago ali R$ 180,00. Será necessário. Beleza? Tudo bem, gente? Perceba, a gente já tem aí um exemplo de função. Aí, para quem dirige, para quem tem um carro, ou o pai que tem um carro, já está envolvido aí um sistema, uma função no dia a dia dessa pessoa, certo? Vamos para continuar aqui e ver algumas outras coisas. Uma prova é composta de 10 questões, cada uma valendo 5 pontos. Vamos lá, a tabela abaixo mostra a nota obtida em função do número de acertos. Então veja, número de acertos e nota.
Então, se o cara acertar uma, cada questão vale 5 pontos. Então, quantos pontos? Qual vai ser a nota dele? 1 vezes 5 é 5. Se ele acertar 3, a nota dele já vai ser 3 vezes 5, que é 15. Se ele acertar 7, 7 vezes 5, 35. Se ele acertar 10, 10 vezes 5, 50. Como eu já tinha dado esse exemplo para vocês, temos aí uma função também. A nota varia em função do número de acertos. Bom, agora a gente tem outras maneiras de representar uma função. Uma dessas é representar através de conjuntos. Então, vamos voltar ao exemplo da prova. E ali tem uma tabela onde está o número de acertos. Claro, não estão todos os números de acertos possíveis ali. Se a prova tinha 10 questões, o cara podia acertar 0, 1, 2, 3, 4. Eu botei alguns ali, tá? Então, 1, 5, 1, 3, 5, 7 e 10. Cada questão vale 5 pontos. Então, se acertar uma, nota 5, 3 a nota é 15, 5 é 25 e por aí vai, como a gente já viu. Tá legal? Vamos seguir. Bom, representar através de conjuntos, então, deixa eu me adiantar já aqui. A gente representaria cada uma desses valores, então, o número de acertos e o número de notas, através de um conjunto. Então, eu coloquei todo o número de acertos em um conjunto, que está aí designado como número de acertos, e coloquei todas as notas possíveis em um outro conjunto, que está designado como notas. E, veja, a gente pode associar esses dois conjuntos. Se você olhar a tabela, um acerto, nota 5. Veja o que eu fiz no conjunto. O 1 está ligado ao 5. 3 acertos, nota 15. Veja no conjunto, o 3 está ligado ao 15. O 5 está ligado ao 25. O 7 está ligado ao 35 e o 10 está ligado ao 50. Isso poderia ser maior. Poderia ter colocado ali 6 ligado a 30 e por aí vai. Tá legal? Muito bem, gente. Seguindo. Bom, o exemplo da padaria, dos pães. Supondo cada pãozinho a 40 centavos. Então, o 1 vai estar ligado ao 40, o 2 vai estar ligado ao 80, o 8 vai estar ligado ao 13,20 e o 15 vai estar ligado ao 6. E repara, aquela ideia inicial de função que eu tinha falado continua valendo. Tá? É só uma maneira um pouco diferente da gente escrever a mesma coisa, que é usando dois conjuntos. Tá legal? Um eu coloco o número de pães e o outro o valor que vai ser pago, que depende da quantidade de pães que você comprar. Continua um valor dependendo do outro, tá certo? Bom, pessoal, e aí? A gente entra na parte assim um pouco mais algébrica da coisa e que às vezes traz uma certa confusão. Bom, que é uma coisa chamada lei de formação de uma função. Nada mais é do que uma expressão onde a gente associa dois valores de acordo com a função que está embutida na situação, tá legal? Vamos ver um exemplo. Ó, imagine que Albertino trabalha em um lava-jato e ali ele recebe R$40 por cada dia trabalhado e R$5 por cada carro que lavar. Bom, primeiro, vamos enxergar que há uma função aí. Se ele for num dia lá trabalhar e não lavar nenhum carro, ele vai ganhar R$40. Se ele lavar um carro, ele vai ganhar 45 naquele dia, porque é os 40 mais os 5 do carro que ele lavou. Assim como se ele lavar 2 carros, ele vai ganhar 50, que é 40 mais os 10. E por aí vai, tá certo? Bom, vamos ver algumas perguntas. Se um dia ele lavar 3 carros, quanto que ele vai ganhar nesse dia? Se é R$5 por cada um carro que ele lavar, então se são 3 carros, 3 vezes 5, que dá 15, somados com 40, 55. Da mesma forma, se num dia ele lavar 8 carros, então vai dar 8 vezes 5, veja, é 40, mais o 40 que ele ganha sempre, então dará ali R$80. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, e aí o que é interessante? Se um dia ele lavar X carros, qual será o total Y recebido por Albertino? Repara bem, aqui eu estou supondo duas letras, X e Y, e pedindo para a gente relacionar essas duas, onde X significa a quantidade de carros que o Albertino lavou e Y significa o valor em reais que ele vai ganhar no total no final daquele dia. Tá legal? Lembra anteriormente, quando ele lavou 3 carros, qual foi a conta que eu fiz? 5 vezes 3 mais 40. E quando ele lavou 8 carros? 5 vezes 8 mais 40. Então, se ele lavar X carros, quanto que ele vai ganhar então? 5 vezes X mais 40. Veja, isso é o total. E o total a gente representou como Y. Legal? Então, só por uma questão de organização, geralmente a gente escreve assim. Esse Y igual a 5x mais 40, essa expressão é a lei de formação de uma função. Nesse caso, o valor de y depende do valor de x. Quem é y? O quanto o Albertino ganharia. Quem é x? A quantidade de carros que ele vai lavar. Tudo bem? Mais um exemplo, pessoal. Vamos lá. Marieta trabalha em uma loja
onde o preço dos produtos são praticamente iguais. Ao ser contratada, a proprietária combinou com Marieta que o salário dela seria de R$ 800 fixos, mais R$ 5 por cada produto vendido por Marieta. Tá? Então veja, já tem uma função aí. Vamos lá. Usando Y para indicar o salário final de Marieta e X para indicar o número de produtos vendidos, escreva Y em função de X. Vamos lá, pessoal. Da mesma maneira que a gente fez a anterior, veja bem, o total que a Marieta vai ganhar será de... Ela ganha R$ 5 para cada produto. Então, se ela vender os 5 produtos, então 5 vezes X, mais o salário base da Marieta, que é 800. Tudo bem? Isso é igual ao Y, que é o total que ela vai receber. Então, essa é uma maneira da gente já escrever esse total. Beleza? Tá aqui ao lado, ó, viu? Y igual a 5x mais 800. Beleza, gente? Vamos lá. Letra B, para a gente fechar. Quantos produtos Marieta deveria vender para que o seu salário, fosse equivalente a um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.045. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. O total que a Marieta ganha é de 5x mais 800. Isso vai dar o total que ela ganha. Então, eu quero saber quem deve ser esse x para que esse total seja 1.045. O que acontece? Virou uma equação. O 800 vai diminuir do outro lado. Então, 5x precisa ser 1.045 menos 800. Eu vou botar logo aqui 245, tudo bem? Que é a subtração. Então, x precisa ser 245 dividido por 5, que vai dar 49. O que significa isso? X tem que ser 49. Isso quer dizer que, para a Marieta ganhar ali um salário mínimo ao final do mês, ela precisa vender um total de 49 peças. Beleza? Bem, pessoal, isso é o que eu queria conversar com vocês hoje. Passar para vocês um pouquinho do que é a ideia de função. Espero muito ter ajudado vocês. Então, vou desejar aí já um abraço a todos e espero de verdade que eu possa ter contribuído em alguma coisa aí no aprendizado de vocês. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, gente.